Meu nome é Eudes Baiman, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, atuo no curso de graduação em Pedagogia, um dos cursos que nossa universidade tem é de Pedagogia, no mestrado acadêmico em Educação e Ensino da Faculdade Dom Aureliano Matos, em Limoeiro do Norte, no Ceará, que é um campus da UF, da Estadual. Atuo nas áreas de Filosofia e História da Educação, e tenho como campo de pesquisa as políticas educacionais brasileiras. Professor, o que representou ter, por 4 anos, um presidente que tinha a educação como inimigo público? Muito bem. Essa questão ela é importante porque nos permite dar uma certa perspectiva a esse problema. A marca das últimas décadas na educação brasileira, eu poderia dizer que é uma tendência internacional, inclusive, é a de redução ou mesmo negação do direito ao conhecimento, do direito a aprender, do acesso aos bens culturais acumulados ao longo da história pela humanidade. Não é uma tendência brasileira, é uma tendência mundial, que no Brasil se expressou em diferentes governos. Nós tivemos iniciativas no sentido de tornar o processo educacional, as redes de ensino, sobretudo as públicas, cada vez mais técnico-tecnológicas, né? uma tendência à negação de uma formação de tipo universalista, mas isso chega ao paroxismo quando o governo Bolsonaro, que, como você mesmo disse, elegeu a educação como inimigo, né? Chega ao poder. Né? O governo Bolsonaro ele vai trazer, além de uma continuidade dessa tendência geral, ele vai trazer um aspecto que já vinha se construindo no Brasil, que já estava presente na realidade brasileira, pelo menos desde os anos 2000, através do surgimento do movimento Escola Sem Partido, né, a ideologizar completamente os processos de ensino. Né? Ideologizar no sentido de negar a base científica do processo de ensino, de negar a base cultural do processo de ensino, de impor ao processo de ensino uma pauta ligada ao contrário, né? A negação da ciência, a negação da cultura. Então nós vamos assistir no governo Bolsonaro uma tentativa de impor essa pauta às redes de ensino, particularmente às redes públicas de ensino, uma vez que, digamos assim, o setor privado, né, sempre encontra uma saída legal para funcionar como sempre funcionou. Isso criou no governo Bolsonaro, né, isso alargou no governo Bolsonaro de maneira inédita, né, um processo sem precedentes, o abismo entre a formação dos alunos advindos das classes populares e aqueles advindos das camadas pequeno-burguesas, das camadas economicamente privilegiadas que utilizam o sistema privado. Né? Houve então aqui uma combinação perversa, uma combinação da política de ajuste de arrocho fiscal, né? De redução dos custos com a educação, né? Com uma ideologia da destruição da educação com base científica. Né? Essas coisas se combinaram. A BNCC, que é anterior ao Bolsonaro, né, já atentava contra a integridade dos conteúdos de ensino. Né? A reforma do ensino médio, que vem de antes do Bolsonaro, né, aprofundou essa tentativa de esvaziar os conteúdos de ensino, né? Essa tentativa de empurrar os nossos jovens para o mercado de trabalho precocemente, né? Numa perspectiva de negação de sua formação integral. O ensino superior sofreu drasticamente com isso, né? Não apenas em função dos seguidos contingenciamentos, né? E aqui é bom que se diga os contingenciamentos das verbas da educação durante o governo Bolsonaro, inclusive agora, ao apagar das luzes, né? Que deixou várias instituições sem as condições de concluir o ano letivo, né? Esses seguidos contingenciamentos se combinaram com essa política de destruição do ensino também no terreno pedagógico, também no terreno, digamos assim, do que é específico, do que é próprio dos processos educativos. Então, nós tivemos, no governo Bolsonaro, essa confluência
não é? Do arroxo fiscal, não é? De tipo ultraliberal, não é? Com a ideologia pedagógica do Escola Sem Partido. Essas coisas se encontraram no governo Bolsonaro. Já vinham se encontrando antes, no período pós-golpe de 2016, no período do governo Temer. No governo Bolsonaro, isso, como eu te disse, chegou ao paroxismo, chegou a uma situação absurda. Porque eu queria lembrar aos nossos espectadores, né, que não se trata só, por exemplo, de negar à escola e ao ensino superior, às universidades, ao IEFES, né, a tarefa de examinar a realidade social tal como ela é. Não se trata apenas disso. Por exemplo, de negar o ensino, o direito das crianças, jovens, a ter uma educação sexual adequada no sistema escolar. Se trata disso também. Mas se trata também de negar a teoria da evolução. Se trata também de colocar em questão a teoria da relatividade, né? Então é um ataque ao conhecimento no seu conjunto. Não se trata de uma oposição. O Bolsonaro não é partidário das ciências da natureza contra as ciências da sociedade, as ciências humanas. Não, é um ataque em bloco ao conjunto do conhecimento, né? E volto a dizer, o que caracteriza então esse período Bolsonaro é essa confluência. O ataque ao direito ao conhecimento, no plano pedagógico, com uma política fiscal criminosa, né, que destruiu as condições das instituições de ensino públicas, de todos os níveis, né, de exercerem o seu papel. E ao final desses 4 anos de governo Bolsonaro, qual é o grande dano, o grande prejuízo que fica para a educação brasileira? Muito se falou, muito se disse no passado que os 20 anos de ditadura militar tinham criado um vácuo, né, na formação das gerações que viveram esses 20 anos. Isso é verdade, né? Isso teve uma implicação muito séria, por exemplo, no surgimento de novas lideranças políticas no país, no surgimento de uma vanguarda intelectual e científica no país. Nós tivemos uma estagnação, para dizer o mínimo, né, de 20 anos em função da censura, em função do ferrolho autoritário que a ditadura militar impôs ao sistema de ensino naquele período. Nós podemos dizer que vivemos alguma coisa semelhante nesses 6 anos, né? Semelhante. Evidentemente que nós não fomos jogados nos cárceres, torturados e exilados, né? Embora tenha havido muita violência contra os professores nesse período Temer-Bolsonaro. Mas, de fato, em razão dessas circunstâncias que eu descrevi anteriormente, nós temos aqui um interregno de 6 anos, né, em que o nosso sistema de ensino, no seu conjunto, né, já é um sistema de ensino de natureza atrasada, né, em relação ao desenvolvimento mundial, em função da natureza de país dependente que nós somos, do longo período colonial que tivemos, do longo período escravista que tivemos. Nós não conseguimos até o momento, mesmo tendo passado por governos progressistas, não conseguimos até o momento superar a discriminação, né, a exclusão no terreno educativo, né? Grande parte da nossa juventude, das nossas crianças, tem um acesso muito precário ao sistema de ensino, não tem condições de permanência no sistema de ensino. E agora, como eu expliquei, a política do novo ensino médio, ela mesma expulsa os jovens precocemente da escola, e isso atinge, sobretudo, as populações mais pobres, as populações negras, as populações das periferias, né? Numa situação como essa, né, esses 6 anos de negação da educação, né, esses 6 anos que tivemos agora de ataques de natureza material ao sistema educativo, né, esses 6 anos que tivemos de ataque à liberdade de ensino, né, à liberdade de cátedra, no caso do ensino superior, né, vai deixar uma marca, né, uma marca também na geração que viveu esses 6 anos, né, que sairá com a formação deficitária ou mesmo com a formação negada. Não esqueçamos, né, que, desgraçadamente, né, nós tivemos, digamos assim, o azar, né, de viver a pandemia no período Bolsonaro, né? A pandemia, digamos assim, é um evento da natureza, mas a forma como nós recepcionamos
a pandemia sob o governo do tipo do governo Bolsonaro, né, que não moveu uma palha para erguer uma orientação, uma diretriz nacional para enfrentar a pandemia no campo educativo, né, piorou tudo, né, agravou o que já era grave, né, que foi as restrições impostas pela pandemia. Então, é um prejuízo bastante grande, né, e que o movimento docente, o movimento estudantil, o movimento operário como um todo, o movimento popular como um todo, né, vai ter que se enfrentar com esse problema, erguer as palavras de ordem, as bandeiras, as demandas necessárias para recuperar essa situação. Mas uma coisa é certa, se nós esperamos do novo governo uma política distinta e até oposta ao do governo Bolsonaro, nada disso caminhará sem o impulso da mobilização popular. Então, falando do governo Lula já, qual é o grande desafio com o qual esse governo precisará lidar na pauta da educação, desde a básica até o ensino superior? Então, eu acho que há duas ordens de questões, né? Há os problemas, digamos, que eu vou chamar, por falta de uma melhor expressão, né, aos problemas históricos, né, ou de longo prazo da educação brasileira, que não foram superados nem nos dois primeiros governos de Lula e nem no governo Dilma. Alguns deles se aprofundaram, inclusive, mas que naturalmente vêm, digamos assim, da nossa herança, né, histórica. Para você ter uma ideia, nós alcançamos algo como 85% a 90% de crianças na escola em idade própria apenas no final dos anos 80. Só para você ter uma pálida ideia do tamanho da tragédia educativa que nós temos na história brasileira, né? E temos esses novos problemas, porque todo um conjunto de políticas, entre as quais nós poderíamos listar a própria inserção, né, da pauta curricular do Escola Sem Partido. Ela foi inserida através da Escola do Ensino Médio, da reforma do ensino médio, melhor dizendo, através da nova BNCC. Ela foi incluída, ela foi inserida. É preciso incluir isso no revogaço do governo Lula, é preciso incluir isso no revogaço do governo Lula, né? Nós tivemos recuos imensos no campo da educação inclusiva, né? No campo da educação das crianças e jovens que têm necessidades especiais e que precisam de uma atenção suplementar do sistema escolar, né? Um terreno em que, embora timidamente, houve avanços no Brasil e que sofreu um duríssimo recuo agora durante o período Bolsonaro, né? Nós tivemos a inserção das escolas cívico-militares, né? Aí um ataque de grande porte, aonde se concretizou o conjunto do programa reacionário, o conjunto do programa da extrema-direita para a educação, né? Preciso revogar as escolas cívico-militares. Enfim, é um conjunto de problemas novos. E aqui é preciso que a gente se detenha em questões mais delicadas, né? Questões mais complexas, né? Além, digamos assim, de pintar um quadro geral, genérico dos problemas, né? Porque o primeiro período Lula-Dilma, né, combinou um processo de elevação dos gastos com a educação, né? É inegável isso, né? O governo Lula, particularmente, em especial o segundo governo, né, bateu recordes no gasto com a educação. Não é grande coisa se nós compararmos com os gastos dos países da OCDE, né? A maioria deles com sistemas escolares, digamos assim, que exigem gastos para sua manutenção, porque já foram constituídos no passado, né? Nós ainda estamos constituindo o nosso sistema. O professor Saviani, por exemplo, considera que nós nem chegamos ainda a poder falar em um sistema educacional brasileiro, né? A educação brasileira enquanto sistema, por exemplo, né? Mas houve uma elevação real dos gastos. Nós tivemos a expansão das vagas no ensino superior através da construção de novos campi e de novas universidades no período Lula-Dilma, da construção do sistema
dos institutos federais no Brasil inteiro, né? Mas, ao mesmo tempo, continuamos convivendo com uma evasão, né, drástica de recursos públicos para o financiamento do ensino privado. Por exemplo, no campo da pesquisa, né, a atual legislação que rege a pesquisa científica no Brasil colocou as instituições públicas a reboque do financiamento privado e da gestão privada, né? Então nós temos, estou dando exemplos do ensino superior, mas podemos ir também para a educação básica. Eu não sei exatamente como funciona no Rio Grande do Sul, mas no Ceará nós tivemos uma inserção drástica, né, da gestão privada através de programas, oferecidos por instituições do sistema bancário, por instituições, por empresas do campo da engenharia ou da infraestrutura pesada, como a Odebrecht, por exemplo, né? Um conjunto de ingerências gestionárias, né? De um tipo de condução pedagógica e político-educacional das escolas, né? Por meio da inserção do privado no público, né? Então é um conjunto de problemas que nós não conseguimos superar e alguns até se aprofundaram no período dos governos da esquerda no Brasil, né? Obviamente que naquele momento isso ocorria num processo, como eu te disse, contraditório, porque apesar disso nós tivemos uma elevação sem precedentes, embora ainda longe do necessário, do financiamento, né? Da expansão, né? Além do que se generalizou no país uma gestão do tipo gestão de resultados, né? Que é típica dos processos de arroxo fiscal, né? Então, assim, precisamos avançar, superar isso dos governos lá atrás, de Lula e Dilma. O novo governo Lula precisaria dar um passo para além disso, né? Mas com a tarefa, né, de reconstruir aquilo que Temer e Bolsonaro destruíram. Então nós temos uma pauta para o novo governo, né? O movimento docente, o movimento de professores da educação básica, o movimento estudantil universitário, o movimento secundarista, né? A camada dos pais de alunos e alunas, né? Os movimentos sociais que hoje estão profundamente integrados aos processos educacionais através de programas positivos do governo Lula e Dilma, né, que integraram a formação escolar, a ação dos movimentos sociais, como o MST particularmente, né? Todo esse setor social, né, porque a educação, por outro lado, interessa ao conjunto da sociedade, não é um problema setorial, né? É errado tratar a educação como uma questão setorial, ela diz respeito ao conjunto da sociedade. Temos demandas para esse governo, né? Mas ontem tivemos um debate aqui na SEDUFM que tratou dos problemas internos do ANDESN, mas eu fiz uma colocação lá, gostaria de repetir aqui. Nós temos uma tarefa política muito complexa. De um lado, eu usei essa expressão, mas eu pretendo que ela tenha um sentido positivo. Nós precisamos cobrar a conta da derrota do Bolsonaro. Ou seja, professores, professoras, estudantes, pais de alunos, né, que sofreram barbaramente os retrocessos desse período de 6 anos, Temer e Bolsonaro, deram uma contribuição extremamente grande, profunda para derrotar o governo de extrema-direita, né? E é preciso agora que as razões pelas quais nós empenhamos nosso esforço para derrotar o governo de extrema-direita, utilizando, né, o instrumento mais à nossa mão, que era a candidatura Lula do Partido dos Trabalhadores, né, é preciso que agora, sob formas adequadas, nós cobremos a realização da pauta pela qual nós fizemos esse movimento que derrotou Bolsonaro, né? Isso é imprescindível. E é imprescindível para o governo. Hoje, o editorial do jornal Estado de São Paulo, depois de fazer uma descrição bastante razoável da situação do país a partir dos acontecimentos do dia 8, do domingo passado, conclui dizendo que para efetivamente superar os ataques à democracia é necessário que o governo Lula
amplie a concertação do seu governo, ou seja, integre ao governo mais e mais setores conservadores, né? Nós, ao contrário, temos outra interpretação, né? Para jogar uma efetiva pá de cal sobre o fascismo, né? Sobre os atentados fascistas, né? Sobre a extrema-direita que reage violentamente, como vimos, é necessário que o governo Lula se aproxime mais e mais das demandas do povo, né? É o povo vendo as suas demandas atendidas, aqui incluídos nós do setor de educação, né? Que vai permitir criar a força social capaz de varrer definitivamente o bolsonarismo. Isso tem a ver com nós não abrirmos mão de nossas bandeiras e de nossas demandas. Mas, de outro lado, retomando o que falei ontem no debate, né, é necessário que estejamos dispostos a defender o mandato do Lula contra os atentados da extrema-direita incondicionalmente. Porque se a extrema-direita vencer o cabo de guerra, né, as nossas demandas não serão nem colocadas, não serão nem discutidas, não serão nem objeto de luta. Então, é uma operação política complexa, mas que nós temos que enfrentar. De um lado, a defesa do mandato popular dado a Lula. De outro, exatamente para que essa defesa do mandato popular tenha sucesso, né, um movimento real para que o governo Lula responda às demandas justas da sociedade, especialmente as demandas que nós representamos como dirigentes sindicais do campo da educação. Bom, para encerrar, justamente pegando esse gancho da relação do movimento docente com o novo governo que assumiu agora, o que deve estar na prioridade do movimento docente para esse período? Muito bem. Então, eu preciso dizer uma coisa preliminar sobre isso, né? O movimento que nós temos que fazer, o Andes convocou o seu congresso agora para a primeira quinzena de fevereiro. Penso que o que temos de fazer diante do novo governo deve ser a pauta principal do Congresso, a pauta central do Congresso. Se precisarmos sacrificar outras discussões, devemos sacrificar, porque essa é a discussão principal nesse momento, né? Liminarmente é preciso afirmar a independência e a autonomia sindical, né? O sindicato deve manter a sua condição, né? A sua natureza de organização independente e autônoma dos docentes do ensino superior. Essa é uma condição preliminar. A partir daí, nós precisamos discutir não apenas o conteúdo, mas em função, sempre é necessário, mas em função da situação particular de perigo, né, de risco às liberdades que o país está vivendo, né, é preciso discutir o conteúdo das reivindicações e a forma da mobilização. E a forma da mobilização, é bom lembrar, né, que durante o período Temer e Bolsonaro, o nosso sindicato não realizou nenhuma mobilização grevista, por exemplo. Não houve greve nesse período. O que é curioso, é estranho, né? Obviamente que tem elementos que nós não podemos deixar de fora da avaliação desse período. Houve a pandemia, onde, digamos assim, as mobilizações se tornaram extremamente difíceis, né? Combinado a isso, né? Em função da pandemia, se criou uma certa ideologia do fica em casa. Uma grande parte da própria categoria, né, passou, de certa maneira, a demandar a continuidade do trabalho em casa, né? Então foi um grande problema, né? É verdade também que a vitória de Bolsonaro em 2018 impôs um desânimo, digamos assim, né? Impôs uma situação de defensiva ao movimento dos trabalhadores como um todo. Tudo isso é elementos, mas me parece que não é razoável, né, a reação tímida que o movimento docente teve nesse período Temer-Bolsonaro, com uma recuperação que devemos valorizar agora ao final do mandato, por exemplo, na luta contra a PEC 32 da reforma administrativa, né? Que foi um elemento positivo, que marca um certo levantamento, né, do movimento em relação a uma paralisia que vivemos anteriormente.
né? Mas é preciso que isso se consolide. As demandas são essas que eu já coloquei, é preciso recuperar o financiamento das instituições, é preciso encerrar o período das intervenções nas universidades, né, nos reitores interventores que Bolsonaro impôs, retomar a questão da democracia das universidades, é preciso recolocar velhas demandas, como a de uma política de ciência e tecnologia efetivamente pública, né, livre livre do garrote do setor privado, né? É preciso a recuperação salarial, que os salários docentes, tanto da dependência federal como das dependências estaduais, né, estão no chão, né, anos e anos sem um reajuste efetivo acima da inflação, por exemplo, né? Há uma demanda ampla, né? A forma, né, de levar essa mobilização precisa ser discutida, porque se de um lado nós não podemos arrefecer da mobilização, por outro lado é preciso ter um extremo cuidado para que a nossa mobilização não se confunda, né, com a pressão da extrema-direita para derrubar o governo, né? Então é preciso ter... Então, assim, penso que é tarefa desse Congresso fazer essa discussão e ser capaz de dar essa resposta, como eu disse, uma resposta complexa, né? Aonde efetivamente a gente consiga articular a luta pelas demandas, pelas reivindicações, como um elemento de fortalecimento contra as pressões e a ação dos golpistas, né? Nós precisamos fugir, como o diabo foge da cruz, da ideia de que a luta pelas reivindicações fortalece ou fortaleceria o movimento da direita. Não, é o contrário. O movimento pelas reivindicações, se conduzido adequadamente, é um elemento de fortalecimento desse movimento que resiste aos ataques à democracia. Eu sei que é uma tarefa complexa, não é fácil, é preciso desarmar os espíritos no interior do sindicato para que essa discussão seja feita adequadamente, né? Nós não temos receitas prontas para situações novas que vivenciamos na vida social e política, né? Mas uma coisa é certa, nós não responderemos ao momento se o Sindicato Nacional, se o Anti-Sindicato Nacional não reatar efetivamente, né, com a base que ele representa. O atual afastamento entre sindicato e base é um elemento complicador da tarefa que nós temos. Então, me parece que é necessário fazer um esforço, ter uma política inteligente, ter uma política voltada conscientemente para reintegrar à vida sindical a maioria da base docente.